O Flamengo, que teve 2 dias de folga, né, quase 3, né, 2 dias de folga após o último jogo da semifinal, se reapresentou hoje de tarde e a gente tem um trabalho acontecendo aí com o Paulo Souza, né, que alguns jogadores aí, medalhões, como a gente vinha falando, que não estão sendo utilizados, o Paulo Souza não tem problema em colocar esses jogadores no banco, né? Eles que levantaram muitas taças pelo Flamengo, vêm perdendo espaço no time, e o técnico deixa claro que pretende renovar aí o elenco e que não tem problema algum em deixar os multicampeões no banco. Técnicos anteriores que passaram pelo Flamengo pareciam não ter coragem, no caso, de fazer 1/3 do que Paulo Souza vem fazendo. E os comentaristas têm falado sobre isso. Em muitos programas eu vejo o pessoal falando sobre isso. Inclusive o João Guilherme também falou sobre essa questão do trabalho do Paulo Souza, né? E a gente tem aí, olha só, ele falando do Paulo Souza: precisamos de todos, do compromisso com o time, sobretudo sem bola. Que todos estejam muito disponíveis, que entendam estrategicamente o que tem que ser feito e que possamos traduzir nosso domínio e que sejamos mais efetivos. Também a gente tem a questão, ainda relacionada ao trabalho, o goleiro Diego Alves perdeu posição aí pro Hugo Souza, quando o treinador de goleiro Paulo Grilo viu um grande potencial no atleta. O Diego Ribas, que era muito utilizado até a chegada do técnico português e chegou a entrar na decisão da Supercopa deste ano, tem perdido espaço e tem participado menos dos jogos também. Apesar de menos acionados, vale ressaltar que ambos os Diegos podem ser importantes aí no restante da temporada e Paulo se preocupa em manter todos motivados. Everton Ribeiro também, né, que a gente sabe que em alguns momentos foi utilizado em posicionamentos diferentes. A gente percebe que o treinador tem uma enorme confiança aí no seu potencial, assim como os torcedores. E aí, claro, pretende aí ainda dar muitas oportunidades ao Everton. Eu também eu separei aqui, eu fiz uma matéria no nosso Instagram, que eu falo também que o Vitinho e o Marinho também têm participado poucos minutos nos jogos, né? O primeiro, por exemplo, o Vitinho, sempre foi mais utilizado pelos treinadores anteriores, mas o que percebemos é que o desejo do Paulo é de utilizar mais o jovem Lázaro, né? E ainda dar mais minutagem também ao Pedro. Ainda assim, nos jogos que entrou, o Vitinho tem desempenhado aí, boas partidas, né? E o Marinho também já começa a entrar e receber elogios de todos, tá? A gente estava falando justamente do Lázaro, e o Lázaro falou no Resenha do Craque, eu convido vocês a acompanharem na íntegra, mas ele falou na Flá TV, né, um pouquinho sobre Paulo Souza, sobre esse momento no Flamengo. Então, esses 2 jogos aí das semifinais contra o Vasco foram bastante importantes para nós, né? Que a gente sabe do tamanho do clássico que é, do ambiente que se torna quando se ganha o Flamengo e Vasco. E ali no primeiro jogo e no segundo jogo a gente conseguiu o placar de 1-0. Então isso nos dá mais a confiança de seguir o nosso trabalho para buscar esse título aí, que é o mais importante. Não só o título, mas como o tetra, tá? O Lázaro, ele ainda falou que a chegada do Mister e toda a sua comissão tem me ajudado bastante. Tem me dado todo o suporte. O principal é a confiança, e ele tem me dado confiança. Para mim e para todo o grupo, tem ajudado bastante. Estou aprendendo também. A gente sabe que o Mister tem uma cultura totalmente diferente da Europa, né? Então, eu só tenho a crescer e evoluir cada vez mais. Seguindo nessa batida que eu estou, com muita confiança. Então, o Lázaro falando sobre esse seu momento aí no Flamengo, né? Que vem crescendo aí muito. E aí eu também queria falar um pouquinho, mais uma vez agora, sobre o mercado da bola, que a gente até postou um Reels lá, remixando o Thiago Asmar, o Pilhado, que ele, lá na Jovem Pan, com o Mauro César, ele falou sobre a questão do Arturo Vidal. Que o Arturo Vidal, por um acaso, treinando no Ninho do Urubu, ganha a camisa do Flamengo, conversa com os dirigentes do Flamengo. Se a torcida do Flamengo, no Maracanã, grita o nome do Vidal, o Pilhado falou que ele na mesma hora marca a reunião, assina com o Flamengo e joga pelo Flamengo, né? Vai se tornar jogador do Flamengo. Que a torcida do Flamengo é só a torcida do Flamengo. Gritar o nome do Vidal, né?
ele ganhando a camisa do Flamengo, encontrando os dirigentes do Flamengo, que ele vai fechar com o Flamengo. Aí o Mauro César, óbvio, falou, o problema disso tudo é sentar lá também e ver o salário que ele vai ganhar, né? O salário é altíssimo, né? Então, o Thiago Asmar falando sobre essa possibilidade, o Mauro César deu logo uma ducha de água fria, porque sabe que o valor do salário do jogador é bem alto. Além disso, né, o meu amigo Rafa Melo, ele pesquisou, procurou saber aí com o futebol do Flamengo, com relação a possível treino do Chile no Ninho do Urubu, e o Chile já terminou a preparação, segundo ele me passou. O Rafa disse que o Chile terminou a preparação já e chega hoje de noite no Rio. Então o Chile não iria treinar no Ninho do Urubu, né? Então esse encontro do Vidal com os dirigentes do Flamengo, né, ele não acontece no Ninho do Urubu, mas, né, o Marcos Braz, o Spindle tem que agir, né? Chama ele para um cafezinho, alguém tem que fazer alguma coisa. Chama ele para um café, leva uma camisa do Flamengo, já bota ali o projeto ali para ele, já fala, ó, isso aqui que eu tenho, como é que vai ser, vai aceitar vir por esse valor. Acabou, preto no branco, acabou, resolveu. Essa é a possibilidade, né? E eu, inclusive, estava vendo aqui, o Vidal estava punido, mas eu conversando com o Rafa que fez uma pesquisa e falou que a FIFA teria perdoado a punição e que o Arturo Vidal pode entrar em campo contra a seleção brasileira no Maracanã, e com isso a torcida do Flamengo tem a oportunidade de gritar o nome do jogador, fazer musiquinha, o que ela quiser, e com isso pode facilitar essa vinda do Arturo Vidal. E você, torcedor do Flamengo, o que você pensa disso? Tem chance do Flamengo contratar o Vidal? Alô, torcida! Vai gritar o nome dele? Você, torcedor, vai estar lá no Maracanã, vai gritar o nome do Vidal? Quem sabe, né? Vai que jogador aí muito desejado pela torcida do Flamengo, e muitos, né, acreditam. O próprio Arturo Vidal está sempre citando o Flamengo, sempre fazendo postagens, sempre utilizando a camisa do Flamengo, mas tem torcedor que fala, ele só quer aparecer, usar o engajamento da torcida do Flamengo. Vou deixar você comentar aqui no nosso vídeo. No final, né? Conta um pouquinho desse momento aí. Cara, então, se eu for falar da história do Mundial aqui, a gente vai ficar até amanhã, mas foi um momento de muita felicidade para mim, porque acho que poucos sabem disso, né? Que teve um jogo contra Itália, acho que foi quartas de finais, que tava, porque jogo grande são jogos que eu gosto muito de jogar, muito, muito mesmo. E aí eu não entrei no jogo, mas tipo, tava feliz pela oportunidade de estar ali no Mundial, mas queria jogar, queria mostrar meu futebol. E aí no banco ali eu comecei a chorar, mas aí depois passou, aí liguei para meus pais e tudo mais, e aí eles falaram para mim ter calma nos treinos, fazer o que eu sei fazer de melhor, que as finalizações, que na hora certa o Papai do Céu ia abençoar. E aí, na hora que eu fiz o gol, esse daí foi o da final, mas o da França ali foi um momento de muita felicidade, quando só sabia chorar. Todo mundo sorrindo, eu só sabia chorar. O jogo da semifinal e da final. E aí, depois meus pais me ligaram, me deram um abraço lá no hotel também, falaram, viu, tá vendo, tem que ter calma, tem que ter perseverança, que é o principal, e continuar trabalhando, que quem me conhece sabe da pessoa que eu sou.